Deixa eu só posicionar mais essa daqui. Já estamos no ar aí, já pode ir. Opa, beleza? Tamo aí. Já pode. Já vou chamar o povo, vem comigo. Isso aí. Já estamos no ar. Hoje um pouco atrasados, mas estamos aqui. Graças a Deus. Graças a Deus, é verdade. Graças a Deus. Vamos tirar o som aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Eita! Hoje o Filipão já viu aí que hoje foi bravo, né, Filipão? Em cima da hora tudo. Gente, tudo em cima da hora. Graça e paz. Olha aí, já estamos no ar. Vamos pedir aí, vou dar 5 minutos para você compartilhar. E logo depois nós estaremos, né, já iniciando a nossa relação de perguntas, nosso debate aqui, que não é 97, mas é casais saudáveis. Não é FM nem AM, mas é casais saudáveis. Aqui a gente fala de família, aqui a gente fala de problemas de família, né? A gente tenta dar uma direção para aquelas famílias que estão meio que desajustadas, né? Então a gente tenta aí ajudar, orientar, abençoar aqueles irmãos que porventura estejam passando por algum problema. Então, se você conhece algum casal aí que esteja com problema, marque ele agora, chame, né, este casal para estar vendo o que nós vamos falar aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre a família de Caleb. E eu novamente recebo aqui, né, no nosso pequeno estúdio, né, o meu amigo pastor Felipe Narciso e o meu amigo pastor Roberlan Julião, né? Antes de começar, pastor Felipe, liga aí para mim aí, né? Nós estamos fazendo tudo, chegamos um pouco coisa que acabamos esquecendo. Então hoje nós vamos estar conversando sobre a família de Caleb, uma família bem interessante, né? Eu estava aqui conversando antes de iniciar com o pastor Felipe, que eu peguei essa relação de um sumário de uma revista, né? E eu não escolhi, eu confesso que eu não sentei e fui elaborar, não. Eu peguei um sumário de uma revista, achei muito interessante e falei assim, poxa, é aqui mesmo que vai rolar. Vamos, né, falar sobre essas famílias aqui. Printei e não consegui baixar a revista, né? Printei e mandei. Irmãos, de lá para cá, só desafio. A verdade é essa, só desafio, porque a gente não esperava que, né, nós íamos encontrar tantas famílias, né, Gilcilene, graça e paz, Gilcilene, a gente não esperava que a gente ia encontrar tantas famílias, né, desafiadoras, famílias, tem família até que a gente não conhece o nome, né? Ou a gente já leu e passou, né? Então assim, a gente está conversando aqui, eu aqui elaborando as perguntas, eu estava falando com o pastor Felipe, né? Pastor Felipe, você pode ir? Estava conversando com o pastor Felipe aqui, pastor Felipe, falar sobre a vida de Caleb. Como é que é esse negócio? A esposa não aparece, a filha só aparece quando o pai a dá em casamento, a oferece para o casamento, né?
E aí a gente fica perguntando, pô, a gente vai falar, que família é essa? Né? Vocês sentirem calor, pode ligar, tá? Tranquilo. Então a gente fica perguntando, como é que a gente vai falar sobre essa família, que família é essa, como é que é esse negócio de falar sobre essa família? Bom, nós, irmãos, é aí que vem o desafio, né? Algumas coisas que passavam desapercebidos por nós, agora já não passam mais. É isso aí, né? As perguntas certas foram feitas. E ao fazermos as perguntas certas, certamente vem os desafios. Desafio até mesmo da mesa de responder essas perguntas. Né? Não está sendo fácil, nem para a gente que está elaborando as perguntas e nem para eles que estão passando por aqui. Então, você que está aí do outro lado aí vendo, né, a nossa live aqui, saiba de uma coisa, está sendo desafiador para todos nós, porque na verdade eles estudam no final para a vida de Caleb, a vida de Caleb, mas quando chega aqui que eu relaciono isso à família de Caleb, né? Aí vem o maior desafio. Rapaz, esses homens não estão jogando álcool, estão querendo tomar banho de álcool gel, que eles não querem comer. Agora passa, né? Gente, foi, ó, o pastor Roberlan acabou de ser ungido. Ungido com álcool. Álcool gel agora. Acabou de ser ungido com álcool gel agora, nesse momento. Jeová do céu, olha. O maior desafio agora foi esse. Então vamos lá, gente. Vamos lá. O pessoal está entrando aí, já está no ar, né? Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um que está aí. Gente, vão se manifestando aí, né? Vamos dizendo o nome de vocês, da onde vocês são, o nome da igreja de vocês. É muito bom conhecer vocês. Ó, uma irmã que assistiu a gente semana ontem, já chegou aqui, perguntou, né, sobre o evento. Eu falei que teria hoje de novo. Aí ela já está aqui, a Adriana Vieira. A paz, pastores. Mas, gente, pode falando aí. Pessoal aí, eu vou até conectar aqui a sua coisa, que eu vi que teve pergunta lá e eu não. Legal. Eu não tive como ver, fui ver depois, né? E aí aqui eu tento ficar controlando os três lados aqui. Então eu já quero cumprimentar, né, Cristiano Baense, que chegou aí, valeu, gente boa. Isso aí. Maria Joana Silva, deixa eu ver aqui, Pastor Robson Brito, valeu pela presença, todo mundo aí. Legal. Pastor Felipe? Sim. Tem alguém aí? Tem a Cristiane aqui. Cristiane. Deus abençoe, tá, Cristiane? Sempre foi membro da nossa igreja. Isso aí. Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui. Bom, Caleb, filho de Jefoné, seu nome significa corajoso, foi um dos 12 espias enviados à terra de Canaã, representando a tribo de Judá. Quando Caleb conquista a sua herança, Caleb se torna líder da tribo de Judá. Com 85 anos de idade, entrou na terra prometida, conquistou a parte da terra que tinha explorado como espião e se tornou sua herança. Mesmo sendo velho, Caleb ainda tinha força para lutar. Esse parece que é um versículo chave da vida de Caleb, né? A gente leva esse versículo aí, quantos pregadores pregam em cima desse? Aprendizado, né, cara? Aprendizado. Você vive uma geração que se cansa por qualquer coisa. Verdade. Você vê um homem de 85 anos, e nessa época de Caleb, não tinha mais aqueles prolongamentos de vida enormes. Que nem Matusalém, Adão, não tinha mais isso tudo. A coisa já estava Moisés morreu com 110 anos. Entendeu? Então, assim, a coisa já estava chegando perto do nosso normal. Então, assim, você vê um homem de 85 anos já cheio de dias e com essa disposição, é um ensinamento muito grande pra gente. E lá na igreja eu tenho uma senhorinha de 94 anos que tem mais disposição que eu. É mesmo?
Aquilo ali é algo fantástico. Mas a gente sabe que é Deus que dá essa força para essas senhorinhas, essas mulheres preciosas testemunharem da sua palavra. É isso aí. Então, gente, deu um negócio aqui agora, aqui, a garganta começou a coçar aqui, né? Aqui, já estou aqui. Aí, cumprimentou a gente. A Adriana e o pastor Robson. Isso, Robson Brito. Estão conosco aí. Graças a paz, amados. Chegou mais gente aí, né? Eu estou aqui tentando carregar aqui a página aqui, está um pouco pesada. Então vamos lá. Durante a conquista da terra, Caleb prometeu dar sua filha, chamada Axa, né, em casamento a quem conquistasse um lugar chamado Kiriat-Sefer. Seu sobrinho Otoniel conquistou a cidade, se casou com Axa, e mais tarde Otoniel se tornou líder de Israel. E essa história aqui é bastante interessante, né? Mas você só vai ver essa história lendo Juízes, né? Se não me falha a memória, está no capítulo 1 e aqui no meu esboço aqui também no capítulo 3, história de Axa. Axa foi filha de Caleb, e ela tem, parece que ela faz uma oração, e essa oração a torna, né, uma mulher muito importante na Bíblia, uma mulher sábia. Ela passa, né, a ser vista como uma mulher sábia, inteligente, uma mulher, né, assim, exemplo para outras mulheres. O que podemos aprender com Caleb? Fé, coragem, paciência. Fé, enquanto outros viam apenas os problemas, Caleb confiava na promessa de Deus. Por isso, Caleb viu o cumprimento da promessa. Coragem, Caleb estava pronto para obedecer a Deus, mesmo quando era perigoso. Paciência, Caleb apenas recebeu sua herança aos 85 anos, mas ele não desistiu. De Deus durante os 40 anos do deserto. Bom, nós temos outras pessoas entrando aí. Eu estou tentando ver aqui, mas não, a página está demorando para carregar aqui. Mas aí eu não tenho, não pode fechar. Não posso fechar. Infelizmente, são regras da casa. Então nós temos aqui a Juscelene Bibi em Vila Formoso, pastor Marcos Lopes, verdade, lá da igreja do Aminon, né? Pastor o pai do Aminon, exatamente. Seja bem-vinda, Juscelene, legal, muito legal mesmo, graças a Deus. Manda um abraço aí para o pastor Marcos Lopes, né? Uma boa pessoa aí, Felipe, você entrar em contato, quem sabe um dia trazer aqui no Casais Saudáveis. Vamos ver se ele é empresariano agora? Né? Empresariano. É ele que recomenda os nomes, né? Rapaz, eu tô aqui por causa do Felipe. Pastor, eu sei que você tem um contato com o homem, né? É peixe do cara. Então vamos lá, gente. Eu vou começar aqui com as perguntas. Pastores, 12 homens foram escolhidos, um de cada tribo. Caleb estava com 40 anos quando foi escolhido para representar a sua tribo de Judá, a tribo de Judá, e ir espiar as terras de Canaã. Como é ter que fazer uma escolha entre a sua família e o seu chamado? Eita! E aí? A gente conversou um pouquinho sobre isso ontem. No caso de Caleb é algo específico, né? É algo que deveria ficar 40 dias espionando a terra, trazer um relatório para todo o povo. Em função assim, situações dessas específicas, eu não vejo como uma escolha. O problema é se ele fosse passar lá o resto da vida e deixar essa família aqui, aí ia ter problemas. Mas como a função era específica e tinha tempo para terminar, aqui era uma missão importantíssima, porque o futuro do povo estava em jogo. A questão era que era necessário naquele momento ir. Por isso que eu falei ontem. Ontem eu disse o seguinte: a família precisa ser inserida no ministério, para que quando houver esse tipo de situação, a família também possa entender os passos do cara. Entendeu? A família vai, por exemplo, o cara que é pregador itinerante, vai pregar nos estados do Brasil, nos outros estados.
Se a família não entender que em algum momento ele vai ter que ir sozinho, porque talvez a pessoa não vai ter dinheiro para pagar a viagem de avião, como é que vai ficar essa situação? Então assim, como é que o cara vai abrir mão? Então a família tem que estar também tem que abraçar o ministério. Por isso que eu falo, a questão do como o cara vai casar, principalmente quando ele é vocacionado, é propósito. É propósito. Por isso que aí eu volto àquela conversa que a gente teve lá atrás, quando eu estive aqui, sobre a questão do crente casar com crente. Será que todos os crentes, as meninas que estão na igreja crentes hoje, tivessem um noivo, um marido, pastor, que pregasse dessa maneira, que fosse missionário, elas aceitariam? É propósito, cara. É o propósito de Deus que está acima de tudo. A gente não pode ficar em clichês, né? Olha, crente tem que namorar com crente. Mas nem todas as crentes estão preparadas para servir o ministério de alguém. Nem todas as mulheres estão preparadas para ser esposa de pastor. Mesmo o cara sendo pastor local. Pois é. E aí, só que aí o que acontece? Mas o crente casa com crente faz com que esse tipo de coisa aconteça. E aí quando vai vir lá na frente, caramba, olha que erro eu cometi. Então a questão é o seguinte, quando você tem um ministério, você vai ter que fazer algumas renúncias, de verdade. Mas você tem que manter o equilíbrio para que você tenha a sua família ao seu lado. Mas você não pode pegar seu ministério e fazer com que eles sejam duas coisas diferentes. Eu vou pegar no teu pé agora. Pega, pode falar. Olha aí, eu tô só escutando. Eu vou pegar no teu pé agora. Eu concordo com a questão, irmãos, com a questão do clichê. Mas eu acho que crente tem que casar com crente porque é bíblico. Sim, cara, eu não estou dizendo que não, cara. O julgo desigual está lá para falar sobre isso. Eu não tenho esse tipo de situação. Vamos lá, nós vamos estudar inclusive sobre a família de Zelofeade e as filhas de Zelofeade, elas reivindicam isso. Vou repetir sobre isso que eu falei naquele dia. A questão não é essa. A questão que a gente não, acha... Só um momentinho, desculpa gente, olha só. É porque, pastor, assim, o senhor principalmente como pastor tem que deixar bem claro isso, para as pessoas não pensarem que o senhor está abrindo brecha para as pessoas que são crentes lá no mundo pegar. A questão é o seguinte, pegar a galerinha lá. Qual é? A gente falou isso muito. Qual é a questão? A questão é, você é aquele lance. Enquanto Deus não me dá a certa, eu vou experimentando as erradas. É esse o propósito? Não. As erradas podem estar dentro da igreja. Sim, também. Então pronto. Então a questão é o seguinte, quando você Quando você é solteiro e quer casar, você precisa esperar em Deus e receber de Deus os sinais para que você possa fazer a melhor escolha. Não é para você, olha, aquela menina bonitinha, namora com ela. E aí quando está vendo, o garoto da igreja namorou com 4, 5. A menina da igreja namorou com 4, 5 garotos da igreja. Mas aí a culpa é de quem? Mas o que falaram para ela? A culpa é dos pais? O William, não, o pastor o que se ensina na igreja? William, o que se ensina? E se ensina o quê? Crente namora com crente. Sim. Mas aí você. Aí eu te pergunto, todos que estão na igreja são crentes? Deveria. Essa a questão. Deveria. Essa a questão. Não, é porque. Deveria. Você já foi líder de jovens. Olha aí. Eu fui líder de jovens 10 anos. Eita glória! Quantos jovens entraram na igreja por causa que estavam afim de alguma menina? Cantavam, tocavam. Eu tive um cara que tocou bateria comigo, cara. Mas ele estava lá por causa da menina. Cantava no louvor. Assim disso. Então, esse é o que eu quero dizer. Aí que você cabe os pais orientar. Cabe o discernimento, inclusive, de não se relacionar. Cabe o discernimento. De não se relacionar. Por isso que eu estou falando. Não é questão que o pastor está dizendo que pode namorar qualquer pessoa. Não é isso. A questão é que o crente casar com o crente abriu precedente para que o moleque passasse o rodo em todo mundo da igreja. Isso está certo? Não, mas essa a questão. Olha aí, você vai chegar no ponto e falar assim, não, irmão, eu namorei 4 meninas aqui, mas você não disse que crente pode namorar com crente? Eu namorei elas. E aí onde fica o propósito de Deus? A regra é clara. Onde fica o propósito de Deus? Eu não estou contra o julgo. O garoto que passa o rodo em 4, 5 meninas dentro da igreja. Todo mundo crente. Ele está sem compromisso nenhum. Tá, mas quem é que vai dizer? Que vai julgar, vai dizer se o cara é ou não é a menina. crente? Ele carrega a Bíblia, a menina. No conjunto. Mas depende, o que é o passar o rodo? Porque assim, se de repente só. Namorando, só tá namorando. Então, se por exemplo. Eu entendo que só tá namorando. Então, se por exemplo, só namorar 5 é um problema, só namorar 3 tá tranquilo? Não. Crente.
Essa é a questão. Porque numa igreja é muito comum que de repente a questão da religiosidade trouxe isso pra gente. O cara não pode namorar 3, 4 meninas, o cara não pode namorar uma menina que não seja crente, mas pode namorar 5 que seja. Isso tá errado, cara. Ou você padroniza isso colocando, eu vou namorar aquela menina que Deus colocar na minha vida, ponto, se guardar e se preservar para isso. Ou então esquece. Então esquece isso. Então vai ficar uma hipocrisia tremenda. Você não pode namorar a menina que não é da igreja porque é julgo desigual. Mas aí o cara fica com a menina hoje ali, termina o namoro no domingo, na quarta-feira já está de amasso com a outra. Esse tipo. Mas ele está errado, filho. Isso, mas o julgo é igual, porque eles pensam parecido. Mas aí as pessoas colocam como é permitido por causa do julgo desigual. O julgo é igual, né? Porque assim, ele aperta ela aperta ele, o julgo tá igual. O julgo desigual é errado, é bíblico, mas também o namorar 3, 4, 5 meninas também é errado. É isso que eu quero dizer. Gente, fala alguma coisa aí, dá um ping-pong aí. Por que eles namoram 4, 5 meninas na igreja? Porque os pais não pegam o filho e conversam com ele. Oxi! Rapaz, isso não, minha mãe chegou. Tem mãe que tá orando pelos filhos não atendem. Minha mãe chegou. Cara. Não, aí. Tem pai que, poxa, negativo. faz isso não. Negativo, meu pai chegou e falou agora deu comigo. dó, Minha mãe chegou e falou comigo. Ei, peraí, que negócio é esse? Você nunca teve ninguém na sua família que tinha uma mãe ou um pai chorando porque o pai não atendia? Sim, eu vi garotos ficando com 3 meninas no mesmo retiro. Epa! Mesmo retiro. Meninos, eu vi! Então, se eu estou dizendo pra você, mas por quê? Mas por que ninguém falou nada? Ele é crente. Ela é crente. Arrumou um namoro, desmanchou, depois arrumou de novo, desmanchou. Aí ficou com a menina um dia, aí o outro dia já não quis ficar com ela, ficou com a outra. Palestra pra jovem agora. Mas o William, é isso que eu quero dizer. Bota todo mundo lá numa sala lá e vamos lá. William, mas não é assim, William, não é assim. Não? Porque o moleque tem uma influência enorme. O jovem, ele é filho da irmã fulana, que é tio da irmã Beltrana, que toca na banda tal, que tem sobrinho, você que é parente do tio Sorveu. Então, por causa disso, a gente não pode falar nada. Não, William, você tem que tomar cuidado, porque quando você fala algumas coisas, você pode estar tirando famílias da presença de Deus. Então, às vezes, as pessoas vão precisar, você vai orientar, você vai pregar no culto. Tem coisas que a gente não pode chamar para conversar, porque as pessoas vão embora. Não é, William, é isso. Eu me lembro de um pastor. Tem como você chegar e falar assim, William, eu vou partir para outro. Mas eu me lembro de um pastor que ele chegou a assumir uma igreja. A igreja, não vou falar o nome da igreja, claro, né? Mas ele assumiu uma igreja. A igreja tinha cerca de 300 pessoas. Um bom número. Um bom número. Em 6 meses de igreja, a igreja tinha 50 pessoas. Eu acredito. Inclusive, das 250 pessoas que estavam lá, alguns queriam até agredir, dar facada nele. Claro, o povo está fazendo a coisa errada. Aparece um cara que aponta um caminho diferente. Qual é o problema? Na cabeça dos membros, o problema está no pastor. Eu falei isso. Não, rapidinho, você está falando, eu falei isso ontem na minha live sobre Jeremias. Jeremias sofreu solidão e rejeição por quê? O pastor tem que agradar a família. Não, o pastor tem que ter cuidado. Cuidado, infelizmente a nossa geração... Mas ela ficou, ela não porque é o seguinte, a nossa geração é frágil demais. Procura uma igreja então que faça. Não, William, não. O nosso o papel do pastor é cuidar da ovelha. O pastor não pode jogar todo mundo para fora. Por causa de um sem vergonha. Não pode. Mas não é jogar para fora. Ué, você acabou de dizer que não fala. É que o Elias está numa perspectiva de profeta. Ou seja, eu vou largar o prego porque está todo mundo no erro. Você já está com aquela preocupação, por exemplo. Eu vou largar o prego. Mas se fulano, porque assim, qual é o problema da gente, né? Que nem eu vim de casa, né? Tô com a minha máscara e tudo tal. Aí a Gisélia falou assim: Roberlan, tá com a máscara? Eu falei, claro, eu sou crente. Aí a gente riu, né? Porque onde eu quero dizer, o que quer dizer com isso aqui? Que qual é a situação? Por exemplo, o fato, né, de ter uma bola de lã num saco de gato, num balaio de gato, não faz da bola de lã um gato. Então, tem muito ímpio dentro da igreja, tá entendendo? Tá cheio de fedorento no meio dos cheirosos. E aí, qual a situação? Por exemplo, existem situações que, infelizmente, são políticas, não estou dizendo que a gente tem que ceder, mas elas são políticas, que acontecem na igreja, e que qual é o problema? Vamos lá. Se você pegar a perspectiva profética, beleza, você foi para o púlpito,
fez e aconteceu. A preocupação dele é a seguinte: eu acertei aquele miserável sem vergonha chechelento, mas ele tem uma mãe que não faz, e detalhe, que não faz ideia do descarado sem vergonha que aquele cara é. E aí o que aquela mãe, mulher de Deus, de oração, consagrada, comprometida, ela pensa: o pastor está perseguindo o meu filho. Aí o que acontece? É um safado. Desculpa, até salivei agora, o cara é um safado. Mas qual é a situação? A mãe não sabe, ou não quer saber, mas não sabe. E aí qual é o problema? O pastor está de olho nele. E ele é habilidoso. Primeiro que é o seguinte, ele sabe como é que ele faz, porque é o seguinte, é como uma questão de polícia e bandido. Numa perseguição, o bandido atropela, é um bandido. Agora, se a patrulha atropela, entendeu? Aí na troca de tiro, o bandido foi, acertou alguém, é o bandido. Agora, o policial acertou. Trazendo para o nosso contexto, a ovelhinha, tá entendendo? Que gosta de dar uns amassos nas outras ovelhinhas, tá dando para entender? O camarada que arrepia as meninas na igreja, o pastor tá de olho nele, o pastor tá salivando, tá? O cara gosta de vou arrochar esse cara. Mas ele sabe que o pastor tem aquela questão de o seguinte: se ficar a fama de que o pastor não gosta do irmão, que o pastor não ama, que o pastor não sei o que, não sei o que lá, ele consegue mexer com a opinião pública. E essa parte é que, por exemplo, no caso dele, por exemplo, ele chamou o William para pregar. O William largou o prego na profecia. Mas ele é o seguinte, ele fazendo a mesma coisa que o William, é uma situação um pouco mais complicada. Por quê? Porque o William foi embora, ele está no dia seguinte lá. E aí fica aquela situação, o safado, voltando para o safado, o cara, o que ele faz? Ele vai e começa daqui, dali, de lá, não sei o que, não sei o que lá. Aí daqui a pouco a mãe está contra o pastor, daqui a pouco a prima, daqui a pouco não sei quem. Aí o pessoal diz, mas ele tocava tão bem, ele não está mais tocando na igreja. A igreja está tão... Aí começa, a igreja está tão triste, né? Porque ele não está mais tocando a música. Eu já não ver essa mesma mensagem. E não sei o que, não sei o que lá. Pastor é muito duro, não sei o que, não sei o que lá. Aí lembra a questão dos 300 para 50? Aí qual é a situação? A preocupação dele é que nesses 300 que vai para 50, 250 que saíram, era tudo uma raça que não prestava, ou gente que, assim, infelizmente, caiu no canto da sereia e foi de ralo por causa Deixa eu terminar a história do 300 para 50. Entendeu? O 300 para 50 foi para 50. Hoje está com 5 mil. E os 250, muitos voltaram. Muitos voltaram. E o receio do Felipe é de não pagar para ver, eu estou entendendo. Muitos voltaram. Agora eu entendi. Deixa eu te contar uma coisa. Entendeu? Mas você entendeu? Deixa eu te contar uma experiência. Assim, olha só. A gente tem que ceder para não entender. Parece que eu estou sendo radical na minha posição. Nós não vamos, olha só. Eu estou entendendo o que você está dizendo. Parece que eu estou sendo radical na minha posição e parece que você está sendo radical. Não, tudo leva um tempo. Sim. Tudo agora tem um tempo. Uma coisa, assim, a gente como pastor tem que cuidar das vidas. Julgo desigual na igreja, gente. Eu particularmente, eu fico bastante chateado quando uma pessoa sai da minha igreja. Porque por mais que não seja culpa minha, eu entro numa crise. O que aconteceu? Porque eu queria muito que ela estivesse aqui, mas ela não está. Ela preferiu sair. Preferiu ir para uma outra igreja. Por que ela foi para outra igreja? Então, assim, essa é a questão. Agora, quando você trata, por exemplo, vou contar uma história para você rapidinho. Uma vez um rapaz, o pastor lá da igreja, o pastor estava lá na igreja, o filho dele fez uma brincadeira com uma família. A família não gostou da brincadeira. O pastor pediu perdão, o pastor chorou, o pastor fez um monte de coisa. Sua esposa. A esposa dele. O Natália Rodrigues agora eu entendi. Aí o que acontece? Chamou a gente de adolescente, pô. Não, criticaram no ambiente. Eu tenho que circular no ambiente dos adolescentes. Tá. Aí o que acontece? Aí, o que já vou ler já. O pastor, o Natália, filho eu nunca vi. Calma, Natália. O filho do pastor fez uma brincadeira de mau gosto. O pastor pediu, a família se ofendeu. O pastor pediu perdão, chorou. A família, mesmo com o perdão do pastor, eles pegaram as coisas e saíram. A esposa saiu, o marido com os 2 filhos, saiu mais uma família. O que acontece? Nós estamos num tempo de uma geração frágil demais. Antigamente as pessoas entravam
no gabinete dizendo, pastor, minha namorada está grávida, você vai ser excluído. Não acontecia nada. Não, e o próprio Raul aceitava, ele já sabia que hoje ele ia o pastor não pode, não é que não pode, mas é sensato não tirá-los para que eles fiquem ali, sejam tratados ali, e a igreja vai precisar entender esse momento e ajudar o pastor nesse tratamento. A gente está tratando de ovelha. Agora, tratar de ovelha e jogar para fora, eu não concordo. Na minha igreja jogaram 30 para fora 25 anos atrás, teve gente que nunca mais entrou na igreja. 30 jovens. Estiveram lá algum dia? Alguns nunca mais botaram pé. Eles estiveram algum dia lá? Depois nunca mais botaram. Acho que é uma pergunta retórica que ele está fazendo. A minha pergunta é, estiveram lá algum dia? Tiveram. Será que participaram, fizeram grupos, participaram ele da não percebeu. Não, não estou entendendo o que ele está dizendo. Perceberam, participaram da igreja. Agora, a questão mas aí não sou eu que tenho que julgar isso, William, se eles estiveram lá algum dia. Mas a gente gosta pelo fruto. Mas eu não tenho autoridade, William, para julgar isso. Mas a gente gosta pelo fruto. Eu não tenho, mas William, eu não consigo ter essa autoridade de chegar assim, ele nunca foi crente. Aquele versículo de João, 1 João, saíram de nós porque não eram de nós. E a gente não tem autoridade para fazer isso não, cara. Eu não acho que a gente tem autoridade para isso. Se você achar que tem, segura essa onda depois. Eu não tenho. Não tem não, cara. A Natália está dizendo aqui, né, para defender o maritão, né? A Natália veio quente aqui, né, William? Você precisa ela mandou direto para mim, né? Você precisa circular. William, você precisa circular no ambiente dos adolescentes para conhecer de perto essa galera. Obrigado por me poupar, Natália. Obrigado. Chama ele de feio. Natália, eu dei aula para adolescentes também, igual o Filipão, né? Já circulei, né, aí no meio dessa galerinha aí, e assim, são opiniões diferentes, né? Eu, assim... Ia largar o prego, eu tô entendendo. Não é largar o prego, né? Eu penso o seguinte, a gente tem que orientar. Não, mas ele concorda. Tanto a igreja, eu acho que tanto a igreja quanto o pastor, tanto o pastor quanto os pais. Eu acho que tem que orientar. A gente não pode se omitir nessa hora. Eu estou sabendo que tem um garoto, estou sabendo que tem uma galerinha na igreja que ela tá pegando geral. Eu vou partir para a palestra. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu vou partir para a palestra da igreja, porque dentro da igreja não pode acontecer isso. Uma situação de muitos adolescentes. Nossos adolescentes têm que respeitar as meninas têm que se dar o respeito. Sim, e se a gente não ensinar isso para eles... Agora, a questão nós estamos vendo uma geração frágil. Essa geração frágil, a gente tem que ensinar ela a ser forte. Porque se a gente não ensina ela a ser forte, ela vai ser frágil pro resto da vida. Não, mas eu entendo que você não pode trazer essa geração forte, concordo com você, mas não botando eles para fora. Mas olha só, assim, é isso aí que me incomoda às vezes. Porque só sai quem não gosta de ser o quê? Quem não gosta de ser repreendido. Eu já pensei assim dessa maneira, não penso mais. Porque aquele que aceita a repreensão, não sou eu que falo isso, é a Bíblia que fala, aquele que não aceita a repreensão, ele é como um ímpio. Eu sei, cara, entendo isso. Tô dizendo e aí a gente fica pensando, o pastor fica evitando às vezes de conversar com algumas ovelhas, fica evitando eu acho que não é evitar, eu acho que é questão de não largar o laço em si. Claro. Essa é a questão. Não é que, por exemplo, no meu tempo de Unijovem, o pastor largava o aço sem cerimônia e estava tranquilo. Hoje, o aspecto político não deveria... Detalhe, quero deixar claro, gente, olha só. Ninguém está dizendo que deveria ser assim. Não deveria. Mas... E aí acontece, nessa situação, qual é o receio? O receio é de perder gente boa. Lembra que por causa de fulano de tal, até os escolhidos poderiam, não sei o que. Então, assim, às vezes tem gente que vai de ralo e assim... Aí é ignorância. Isso, mas acontece. Aí é brutalidade. Entende? Essa questão é que tem que ter cuidado. Mas aí até a gente identificar isso, ela já foi. Mas aí, o pastor tem que ter sabedoria, entendimento. Então, essa é a questão. Tem que ter sabedoria, tem que ter mansidão. Aí se ele não carrega com ele os frutos do Espírito. Ou seja, eu estou percebendo que vocês estão falando a mesma coisa. E outra coisa, William, a sociedade lá de fora, ela está vendo o quanto que a igreja trata com essas pessoas. Sim. Como é que a igreja trata com essas pessoas.
Então, vamos seguir. É melhor. Vamos seguir. Então, fazer uma escolha entre a família e o seu chamado. Por que a gente entra nessa questão, então, hein? Porque a gente falou um negócio de ministério. Você perguntou sobre o ministério, chamado, a questão de namorar, aí a gente foi pro julgo desigual. Que aí o que ele quis romper é aquela ideia de que assim, julgo desigual é o cara da igreja e a outra pessoa que não é da igreja. Quando a questão do julgo desigual, se a gente pegar na questão da palavra do apóstolo Paulo, é de vocês estarem num nível similar. Por exemplo, um cara realmente crente na igreja e uma menina, né, daquelas que está na igreja, são membros da mesma igreja. Mas eu me recuso a concordar que são julgo desigual, porque não são. Eu não sei se eu vou entender, que é o seguinte, por exemplo, aquela menina que comprou, quantos de nós já não viu uma situação dessa? A menina era dedicada na igreja, a menina era comprometida na igreja, trabalhava na igreja, pô, era uma alegria pro pastor dela. Até que naquele dia infeliz ela se apaixonou por aquele mocorongo que andava para trás, mesmo da igreja. E aí o que aconteceu? Ela foi começando a ficar diferente, porque o jugo não era igual. Entende? Então ela, nisso que foi, porque a gente vai se relacionando, a gente acaba se aproximando de certa forma. E ela não teve o discernimento de ver que aquele motorão estava jogando ela para baixo. Aí onde está a questão, por exemplo, se você por exemplo, imagina só, você cola comigo, e aí eu tenho algumas virtudes que você não tem. Daqui a pouco você está adquirindo virtudes sem perceber. Mas o inverso, infelizmente, também é verdadeiro. E aí coisas que a gente de repente ficava chocado, escandalizado, não fica mais. Ou coisas que de repente a gente não sabia, agora a gente tem mais facilidade de aprender. Se isso acontece no aspecto acadêmico, empresarial, comercial, não vai acontecer no afetivo? Então daí a importância, você não pode se prender a julgo desigual, porque isso vai dar problema. E para mim, julgo desigual não é uma coisa restrita a membro da igreja e gente lá de fora. Na minha concepção, dentro da igreja, vai ter gente com julgo desigual. Pode haver também o julgo desigual. Eu não tenho dificuldade. E aí entra o que? O discernimento, entra Mas a pessoa apaixonada, dificilmente. Aí ela vai sofrer as consequências. Não, com certeza, porque você vai ver que assim, os pais... Lembra de ontem? Os pais vão orientar, mas ela não vai ouvir. O pastor vai orientar, mas ela não vai ouvir. Eu conheço gente assim. Aí o que vai acontecer? Tá dentro da minha casa aí. Ela vai fechar com o cara, e ainda vai queimar o pastor com o cara, vai queimar o pai e a mãe com o cara. Aí eu só lamento pra ela, e aí depois a gente sabe o que acontece. Pra ele, e no final eles vão viver as consequências dos erros dele. Né? Vão viver as consequências. Vão viver as consequências dos seus erros e detalhe, não vem depois querer falar assim, eu vou me separar. Vai não, você vai para um encontro de terapia de casal, você vai para isso, vai para aquilo. Porque depois disso que vem a conversa, depois, né? Filho, agora já é. Casou, é até que a morte os separa. Eu quero ser feliz. Entendeu? Aí depois tem isso. Já é. Entendeu? Depois não vem. Aí é fazer a oração do Cláudio Duarte. Quer separar? Então vamos lá, pai, olha só. Mata o irmão fulano. Mata um dos dois, né? Ou mata ele, que ele quer o divórcio. Então acaba aí, né? Só assim que há a separação. Vamos para outra pergunta. Qual a importância de um pai de família estar ajustado às palavras do seu pastor? E aí? Para mim ou para ele? Não, agora vai você, porque ele já tomou muito tempo. Ele tomou 30 minutos. Olha o preconceito, hein? Não, que isso. Aí o que acontece? Tô brincando, gente. Aqui eu tenho liberdade para falar com eles, porque são meus amigos e eu gosto desse clima, né, à vontade, tá? Assim, então não leva mal não, porque eu seria já excluído de algumas igrejas por causa desse meu jeito. Né? Mas gente, uma coisa é o ministério pastoral, outra é o ministério profético. E aí, agora em relação a respeito, né, do que Vou botar agora. A respeito de o chefe de família ouvir o líder espiritual, rapaz. É ou não é? É ou não é? É ou não é? É isso mesmo, né? Então, qual a importância do pai de família estar ajustado às palavras do seu pastor? A minha pergunta, ela se faz porque, gente, olha só, Caleb e Josué estavam ajustadíssimos com Moisés. E aí, por exemplo... Ligado ali, então a minha pergunta ela vem... Olha, eu sou do seguinte pensamento. O
o chefe de família que fica nessa de bater de frente com o líder espiritual dele, pra mim, ele é burro. Por que que eu acho que o cara é burro? Porque assim, ele tá com a sua família na mesma comunidade. Então ficar entrando numa queda de braço, em discórdia, contenda, esses negócios assim, a família dele tá ali. Então, a não ser que eles estão lá por qualquer outro motivo. Se estão lá porque são crentes, se estão lá porque querem viver uma novidade de vida, eu entendo que assim, é burrice pegar esse caminho. Primeiro que a Bíblia diz que ao homem de Deus não convém contender. É a seguinte situação, por exemplo, eu estou querendo orientar uma ovelha, e a ovelha quer vir para a queda de braço, para o rabo de arraia, filhão, sair do ringue. Eu não vou entrar em briga com você, até porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. E aí, qual é a parte que complica? É que às vezes o pai ou o chefe de família, ele não consegue perceber uma orientação espiritual, que foi o que aconteceu com os 10 espias. A dificuldade de perceber é o seguinte, olha só, o nosso líder está trazendo essa orientação, e essa orientação é uma orientação que está relacionada à fé. Se nós crermos, algo vai acontecer. Agora, se em vez de nós crermos no sobrenatural, ou nós crermos no que Deus vai fazer, nós cremos mais nos nossos sentidos e nos nossos cálculos, então, primeiro que é o seguinte, é o que eu costumo dizer para todo mundo, se você está fazendo algo na igreja, tem que fazer algo do tamanho de Deus. Para fazer uma coisa que não é, poxa, abre uma barraca é de acordo com a sua capacidade, sua estratégia, e aí por diante. Ou seja, você cria, né, uma rede de relacionamentos, começa a ganhar familiaridade com aquele pessoal, aí apresenta um produto aqui, um produto lá, é o seu negócio. Agora, igreja é guerra espiritual, igreja é estar debaixo do poder de Deus, igreja é atender a orientação divina, igreja é você se arrepender e confessar os seus pecados, mesmo quando ninguém está vendo e ninguém sabe que você trava aquela luta. Então, igreja não é um empreendimento como um empreendimento humano, né? Por exemplo, numa empresa comum, o cara dá dor de cabeça, manda embora, demite. Igreja, quando o problemático some, a gente ainda vai visitar o problemático, é fenomenal, entende? Aí assim, e o problemático ainda faz chantagem, né? Não sei, tô pensando se vou. Aí nesse caso, em relação a esse caso, eu entendo que muitas vezes existem pais de família que prejudicam a sua própria casa, porque na hora do almoço ele está almoçando o nome do pastor, na hora isso se for pastor, mas por exemplo, pode ser um cara que é do Ministério de Homens ou do Ministério de Recepção da igreja, seja lá o que for, é o líder dele. E aí ele desonra o líder dele na sua própria casa. E aí nessa brincadeira, a mulher já cola com ele, porque assim, você começou a falar de alguém, é estranho, parece que é um magnetismo, cara. Tá todo mundo aqui feliz, mas você viu fulano? Mas eu sabia, e não sei o que lá. Aí o moleque tava ali brincando no videogame. Mas eu já falei que aquele pastor é bocudo, é pastor dele, do miserável ali. Mas ele tá falando de um modo desrespeitoso, por quê? Porque ele tá daquele jeito. Aí eu pergunto, como é que... Aí, uma frase que eu uso no meu livro, pastor pra quê? Você pode adquirir. E aí, no caso, nesse meu livro, eu falo isso. Como é que você vai aprender algo de alguém que você não respeita? Acabou. Então eu entendo que o pai de família ali... Isso aí. Na verdade, esse final aí... Na verdade, vamos ver. Como é que você vai adquirir algo de alguém? Quer ver um negócio? Desculpa interromper rapidinho, só um minutinho. Por exemplo, quer ver uma coisa? No meu tempo de moleque, tinha aquela menina que ela estava sem namorar. E aí tinha a amiga dela que estava namorando fulano de tal. Só que acontece... elas duas estavam juntas e, por exemplo, tinha aquela situação de não posso deixar minha amiga aqui, ou então não posso deixar meu amigo aqui, tudo tal. Aí um falava pro outro assim, pô, fulano aí, fica com fulano aí e tal, não sei o que, dá uma força aí, porque senão vai me atrapalhar e tal. Ou seja, como aquela pessoa é considerada por você, você atende. Então isso acontecia muito no meu tempo de garoto. E em relação, por exemplo, a uma pinga de alguém, pô cara, fortalece aí, eu tô com um amigo aqui, ele é bom de trabalho e tal, já que tem uma vaga lá, chama ele para uma entrevista.
Você atende por quê? Porque alguém que você respeita. Sim. Agora, por exemplo, se você não respeita o seu pai e não respeita a sua mãe, mesmo que eles deem um conselho fenomenal, você não os respeita. E se de repente um camarada que anda para trás, tá dando para entender? Um camarada que assim, só enfia a mão em cumbuca, mas você respeita o cara, ele fala assim, ó, isso aqui é bom demais, hein? Faz isso aqui. Você vê, faz a comparação com as pessoas que moram na comunidade perto do tráfico. O quanto que o dono do movimento ele é respeitado. Ele é obedecido, porque ele é respeitado. Não, e todo mundo quer ser como ele, gente. Exatamente, a referência. O garoto de 10, 11 anos, pô, peraí, eu vou ser igual fulano, eu vou namorar as meninas mais bonitas, os mais velhos vão me chamar de senhor. Infelizmente, entendeu? Infelizmente os bons exemplos são muito bem seguidos. Mas, vamos para outra. Beleza. Pronto. Como é ter pais de culturas e costumes diferentes? Cara, é difícil. Porque por isso que a gente... Caleb era filho de Jefoné, né, que não era israelita, né, era do povo de Queliseu, mas a mãe de Caleb era Bereia. Então, alguns teólogos dizem que Caleb veio se juntar ao povo no meio do caminho e rapidamente se tornou um grande líder pela sua fé, pela sua força, pela sua coragem, conseguiu o respeito de muita gente. Então, assim, por isso que é importante que toda a família sirva a Deus, para que, mesmo que culturas diferentes, lugares diferentes, todas sejam convergentes nos valores da Bíblia. O temor de Deus, né? O temor de Deus. Então é importante a família estar servindo ao Senhor, justamente isso, porque pode ser, a mulher pode ser nordestina, o cara pode ser sulista. Mas se eles são crentes em Cristo Jesus, eles vão convergir na fé na qual eles seguem. Os valores da Bíblia serão seguidos. Então você tem você não vai ter muita dificuldade. Agora, quando você está, além da questão de lugar, cultura, étnica, ainda tem um é cristão, outro é espírita, um é budista, aí ateu, aí você vai ter muitos problemas. Então, bom, vou voltar, continuar aqui. Já tem maior o jugo aí, já ia tudo de novo. Vamos voltar, vamos lá. A gente ri, irmãos, a gente brinca, o Felipe é um grande amigo, então assim, não há discussão aqui, né? Pode até estar havendo uma divergência de ideias, e na verdade a gente chega à conclusão que não está havendo nem divergência de ideias. As perspectivas são diferentes, mas estão pensando parecido. Estão pensando parecido, tá? Então, assim, eu sempre, na outra vez eu falei, inclusive, né, e brinquei com o Felipe, olha só, vamos deixar bem claro para o pessoal que você não aprova a questão do cristão namorando uma menina que não é cristã, né? Até mesmo para quê? Por causa do fato, nem pelo fato de ser pastor, pelo fato de ser crente também. Não, mas olha só, é importante. A questão de que não é garantia. A gente não vai entrar no assunto não. Mas eu jamais, como pastor, eu vou chegar para a menina, para o rapaz, e dizer, você não vai namorar assim. Sim, a gente não tem essa autoridade. Não tem, claro que não. A gente não tem. Não, a gente, eu entendo assim, mas você sabe que tem pastor que fala. Tem pastor, você não vai namorar essa menina. Ele tem mais autoridade que o pai e a mãe. E a mãe fala assim, se eu pastor disse, você vai obedecer não? Tem. Então assim, né, joga nessa. E aí depois quando vem a catástrofe. Tem, eu conheço. Quando vem a catástrofe. Eu conheço. Tem, eu conheço. Aí que o Felipe falou a verdade e eu conheço. Toma conta mesmo. Vai lá na casa dos outros. O problema não é nem tomar conta, é dominar, né? Dominar é que é o problema. Ele usa o seguinte termo, uma vez o pessoal, até o próprio Silas, que é pentecostal, né? Caiu de pau nos pastorzinhos aí, que fica falando que é autoridade espiritual. Sua autoridade espiritual, tem que respeitar. E aí, pastor Silas. E aí nessa hora eu peço licença, né? Porque como Batista eu vou citar o Oriental Watchman ali, que no seu livro que ele fala de autoridade espiritual e autoridade de submissão, ele deixa bem claro que a autoridade é uma autoridade delegada. Ela não é uma autoridade sua. Perfeito. Então, se é uma autoridade delegada,
Então, você só vai orientar aquilo que aquele que te deu autoridade mandou. Então, é como, por exemplo, o policial ele é um agente do Estado. Enquanto ele fala, encosta à direita, por favor, abra a mala, por favor, não sei o que, não sei o que lá, é uma coisa. Agora, se falar assim, pô, de um pé só, dá uma rodadinha, você é um palhaço, pronto, já é outra situação. Porque ele já não está mais sendo um agente do Estado, ele está sendo um agente de si mesmo. E eu entendo que o líder espiritual tem que conseguir perceber essa situação. É o seguinte, eu estou aqui em nome de Deus, para fazer o que Deus orienta. Eu não estou aqui para brincar de igrejinha e mandar na sua vida. Até porque é o seguinte, se eu sou tão bom para mandar na vida dos outros, então a minha vida é impecável, porque eu mando na minha vida. Agora, se a gente dá mole na vida da gente, a gente está podendo controlar a vida dos outros? Nossa! Ah, pelo amor de Deus, né? Nossa! Ah, faça-me um favor. Nossa! Vamos para a quarta pergunta. Gostei. Aprendeu aí? É desse jeito. Aprendeu aí? Ninguém está tirando a autoridade do pastor. Claro que não. Vamos entender isso aí também. Só que a autoridade dele é a autoridade delegada por Deus. Não é uma autoridade centrada nele. É importante isso ficar muito claro. É, isso aí. Está falando dois pastores aqui. Quem foi o último que respondeu? Pastor Felipe Narciso. Então vai para ti. A posição de Josué e Caleb salva a sua família. Salva a sua família. Porque muitos pais hoje não estão mais tão alinhados com Deus a ponto de estarem sacrificando as suas famílias em alguns momentos. Eu entendo que é porque a gente vive uma época mais materialista. É como, por exemplo, vou falar uma coisa que pode parecer estranha aqui e eu espero que a nossa audiência não me interprete mal. Mas esse período, por exemplo, né, de pandemia de coronavírus, a gente tem perdido muita gente querida. E isso, por exemplo, é um negócio que dói o coração da gente. Agora, trazendo para nós, enquanto crentes, nós sempre pregamos a questão de que o viver é Cristo e o morrer é lucro. E os cristãos do passado, né? Mas também lá é a juventude pura, né? Aí nesse caso, por exemplo, os cristãos do passado, eles passavam por situações muito mais complicadas em relação à questão da ameaça das suas vidas. Eu estava, por exemplo, conversando com a minha esposa hoje sobre alguns exageros que a gente está tendo em alguns estados. Aqui no Rio de Janeiro não chegamos a tanto. Em relação, por exemplo, a algumas orientações quanto à questão de culto e de missa, em que assim, olha, vamos evitar aglomeração, é uma coisa. Agora, proibir, né, um culto virtual, assim, aí já é um pouco longe demais, né, de modo que assim, estabeleça o critério. Só pode uma pessoa? Beleza. Só podem duas? Beleza. O espaço físico, não sei quantos, como vai estar registrado, é fácil. Vai lá depois naquele endereço e bate o prego em cima. Mas o que acontece? De dizer que não pode, aí já é um extremo, porque a pessoa fica assim, se não pode, então a gente não vai fazer. Certo. E aí o que acontece? Aí a igreja deixa de fazer o culto, a igreja católica deixa de fazer a missa, aquela coisa toda e tudo tal. E aí a Gisele é minha esposa, ela estava assistindo um programa em que o youtuber ficava falando assim, mas como é que pode? Como é que os cristãos se submetem a isso e tudo tal? Aí ela falou comigo, mas Roberlan, isso aí não é estranho e tudo tal? Eu falei, Gisele, olha só, que aí estava falando sobre as igrejas que se alinham às orientações do Estado e igrejas que não. Eu falei, Gisele, isso sempre aconteceu. A Rússia comunista também, ela tinha as suas igrejas, a Alemanha nazista, ela tinha. Só que, assim, tinham aqueles cristãos que pensavam o seguinte, não, peraí, o Estado está exagerando e a gente não vai atender. E esses que pensavam assim, aí, né? E aí, o que acontece? Nossa época é uma época materialista. E devido ao nosso materialismo, eu não sei se dá para perceber que, assim, por muito menos, a gente, quer ver, tem um hino do cantor cristão e da harpa cristã,
em que o compositor ele começa: da linda pátria estou bem longe, e aí ele fala: passarinhos, belas flores querem me encantar, mas são vãos e terrestres esplendores. Ou seja, o meu foco está lá, não está aqui. Só que hoje em dia, na maioria das igrejas, só se canta essa música em dia de enterro, porque a gente não está mais com o olho na eternidade. E qual é o problema? O que a pandemia de coronavírus deixou claro pra gente? Camarada, a nossa vida é uma incerteza. É uma incerteza. A gente sempre ficou exposto a um monte de coisa. A gente, por exemplo, sai de casa e não sabe se volta. É uma Mário Lago. Vocês aqui lembram de Mário Lago? Né? O camarada tá lá, deitado no seu apartamento, dormindo. Zona Nobre, Rio de Janeiro, Zona Sul. E aí acontece, uma bala vai e entra pelo vidro da janela. E ele morre. Outro dia o cara tá andando, uma roda de um pneu de um ônibus, de um caminhão, agora eu não sei, solta e pega o cara. Então assim, a vida sempre foi incerta, né? E diante de situações assim, qual é o problema do crente hoje? O crente está muito apegado a essa vida. Ele não está pensando em negócio de céu, volta de Jesus, não está. Não está. E qual é a situação? A gente, pelo fato de ficar com os olhos fixos aqui, vai ficar difícil o negócio de atender pastor, o negócio de atender Bíblia, o negócio de valorizar a igreja, entende? Assim, a gente, por exemplo, aqui não está numa realidade hoje, por exemplo, na Idade Média, o pessoal tinha mais medo de eternidade, demônio, diabo. Eu, por exemplo, eu vou dar oferta aqui para pagar a indulgência, para garantir o lugar do céu lá do meu pai. Como é que eu vou dormir em paz se o meu pai de repente está queimando no fogo do inferno? Então havia uma preocupação com a eternidade. Hoje a preocupação é o seguinte, eu outro dia pregando na minha igreja eu falei isso. Se John Tetzel, né, viesse hoje em dia, para a gente botar um dinheiro lá no cofre dele, para a gente ter uma eternidade, ele ia quebrar, ele não ia conseguir dinheiro, porque o pessoal quer dar dinheiro hoje para viver aqui. O pessoal não quer dar dinheiro para a obra de Deus para ir para o céu. O pessoal quer dar dinheiro para viver aqui. Então, exatamente. Então, o foco, seja tradicional ou pentecostal, seja neopentecostal, seja o que for, o foco está aqui. E com o foco aqui, fica difícil obedecer às orientações espirituais. Lá o Felipe fez a sua sala de chamada aí, e aí tem a Cristiane Esquerdo. Esquerda, ela fala assim, cada igreja tem sua realidade. Quando a gente estava conversando sobre a questão dos jovens, né? Muitos jovens sofrem de completa ausência dos pais para aconselhar, é verdade. É verdade. E na igreja, não necessariamente o pastor precisa ser essa pessoa de referência. Bom, pastor é sempre referência, né? Pastor sempre é referência, não tem jeito. Eu entendi o que ela quis dizer, mas ele é sempre referência. Como pastor, se ele foi duro, se ele foi mole. Só que eu acho assim, eu acho um erro, só um parênteses aqui, mas eu acho um erro algumas lideranças eclesiásticas, eu não sou contra, entendo o que eu vou dizer. Eu sou a favor de que um pastor, por exemplo, uma igreja grande, tenha um pastor de jovens. Mas eu sou contra o pastor colocar o pastor de jovens para ele só ser pastor dos adultos. Ele precisa ser pastor de todo mundo. Inclusive do próprio pastor de jovens. Inclusive do próprio pastor de jovens. O que acontece muitas vezes é que o pastor chega assim, Roberto, você vai ser meu pastor de jovens. E abandona os jovens para cuidar só dos adultos. Procurando uma igreja rentável. Isso é muito perigoso. Entendi. A Cristiane ainda vai falar, essa parte é muito complicada, mas eu digo por experiência própria. Acontece como o pastor Roberlan falou, os filhos ouvem quem respeitam mais, ou seja, quem eles respeitam mais. Lá no pastor Roberlan, deixa eu ver se tem alguma coisa. E aí é que eu digo, nessa hora que os pais deveriam reforçar a autoridade do pastor. Só que nisso que eles falam mal do pastor, como é que vão ajudar? Não dá, não dá. Lá no pastor Roberlan, a Heloísa dá a paz, Heloísa Maria, né? A paz, isso, paz Heloísa. Né? Tem mais gente aí? Tem mais gente, não pareceu para mim não. Não. Então vamos lá. Gente, já estamos partindo para o final. Eu vou fazer mais 2 perguntas somente e vou encerrar aí, porque
o assunto está muito gostoso, mas infelizmente, né, se eu falar todas as perguntas, já era. A gente vai sair daqui quase 8 horas da noite. Só se cronometrasse. Então, como é para a família ver um pai, pastor Felipe, ver um pai esperando uma promessa durante 45 anos? Ela não acharia isso meio doido? Qualquer coisa em relação, o que Paulo vai dizer? A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Qualquer coisa no reino de Deus, cara, é de loucura. Você largar um emprego para o ministério, isso é loucura. Você abrir mão, às vezes um sábado à noite estar com a tua família porque você tem um culto jovem na tua igreja. Isso é louco. Então assim, tudo que envolve o reino de Deus é meio de loucura. Então imagina a família, 85 anos, o cara está lá esperando a promessa. Não é fácil. O cara tem que ter muita fé. O Sara, no caso de Abraão, não aguentou. A promessa era um filho, Isaac. Só que chegou um momento que ela não aguentou. Falou assim, vem cá, vai, se deita pagar e resolve essa coisa aí. Meu. Calma aí, gente, que os bastidores chegaram aqui. Não está na porta, não? Rafael pediu porque botou o carro. Tá. A chave não está aí na porta, não? Não, é só a chave do carro. Ah, do carro. Pensei que era de você. Vamos lá. Então, assim, a questão é, Sara não aguentou a promessa. Foram 25 Legal anos. isso aí, boa lembrança. Então, assim, às vezes a gente, mas o que é isso? Eu sempre falo isso na igreja, às vezes a gente quer ajudar Deus nos seus planos. A gente acha que nós somos imprescindíveis nos planos de Deus, que a gente precisa da nossa contribuição. E a gente esquece que Deus é soberano. O Salmo 46:10 é claro, aquietai de saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. É Ele que está no controle de todas as coisas. Cabe a gente apenas descansar e esperar o seu agir. O grande problema é que a gente quer se meter, a gente quer interferir, a gente quer dar a nossa pitada, a gente quer, enfim, a gente quer fazer parte do processo, como o processo é de Deus. É o processo de Deus. Imagine Jesus lá no Getsemane, fala assim, pai, passa nesse cálice. Ou então, pai, vamos botar aí que eu vou para a cruz que eu não vou não. Ele podia ter falado. Ele queria, eu acredito que Cristo queria viver um pouco mais. E ele jogou aberto. Se possível for, passa de meio cálice. Ele jogou aberto. Foi sincero. Agora. Mas Foi sincero. Então, assim, essa é a questão. Eu falo sobre isso no meu canal Roberlan Julião, palavra simples. Papo reto com Deus. Continua aí. Mas é isso, cara. Então, assim, a gente quer se meter no processo. A gente acha que a nossa participação é de suma importância. Só que Deus tem os seus propósitos, tem o seu processo, tem o seu propósito, no qual Ele vai fazer, vai acontecer, tem a maneira de agir. Então, o tamanho do problema que foi o nascimento de Israel? Por que os árabes são inimigos do povo de Israel até hoje? Começa com a precipitação de Sara, a promessa de Deus sobre a sua vida. Imagine se Jó esposa e se mata. A gente não está falando de Jó hoje na Bíblia. Então a gente quer às vezes interferir no processo, achando. Olha que Jó a distância foi bem pouquinho, foi bem menos tempo. E a mulher já falou assim, se mata, cara, se despede desse Deus aí, se mata. O que eu entendo que você está fazendo aqui? Não adianta nada se você é reto, não adianta nada se você ter mente a Deus, não adianta nada você ficar oferecendo sacrifício pelos seus filhos. Até assim, Senhor, se eles estiverem fazendo alguma coisa errada, está aqui já o meu pedido de perdão. Adiantou alguma coisa? Ela falou, adiantou alguma coisa você fazer isso? Sabe como é que você está? Mas ele permaneceu firme, esse é o desafio. Aí a gente deixa claro aqui, né, a palavra de vários teólogos de hoje, né, da nossa época, né, principalmente eu aprendi isso com o pastor, um dos nossos pastores, sobre casais de teólogos. Gente, só um momentinho, que é o pastor Cláudio Duarte, ele falando, né, sobre a esposa de Jó, né? Por mais que ela tenha falado isso, ela fala num momento impensável, num momento inapropriado, num momento que ela estava totalmente desesperada, com a cabeça longe, né? Mas essa mulher que estava com a cabeça longe, em nenhum momento largou seu marido. Depois Jó vai ter tudo em dobro com quem? Amor, né, que a gente falou. Com ela, novamente. Então assim, ela amava esse homem. Ela amava esse homem.
Por mais que ela tenha dado esse conselho para ele. Porque ela não queria mais vê-lo sofrendo. Ela não queria vê-lo. Ô, Jesus! Aí, Marão, meu Deus, hein? Manda aí. Não, mas é, gente. Jesus, agora aí, foi forte agora, hein? Rapaz, Jesus! Fernando, eu tava vendo aqui Gente, o ligou aí. comentário da irmã Heloísa Maria e depois do Alex Oliveira. E Pega aí, manda aí. Então tá beleza. Pode falar. A irmã Heloísa Maria, ela coloca aqui: meu filho de 19 anos me respeita, mas não me ouve. Quando ouve, parece que sai pelo outro ouvido. Muito complicado. Hoje ele vê meu exemplo como cristão, mas não quer nada com Jesus. Então isso foi a palavra dela. Continua dando exemplo. Exatamente. Permanece firme. O Alex Oliveira, ele diz assim: os pais atuais precisam abordar a educação e vida em família de forma diferente da que era feita no passado, dado o número de frustração, inclusive nas famílias de pastores. Regra, sem generalizar, né? E aí a outra questão: por que a pressão aos filhos de pastores é grande no ponto de eles não se alinharem, entre aspas, à educação recebida? Não é regra, sem generalizar. E 3, podemos abordar a vida em família de forma leve, sem ser mundano, e disciplinado, sem ser legalista? E ele já botou 3 pontos aqui. Ela fez um comentário e ele fez 3 perguntas. Vai responder? Rapidamente? Vamos lá? Então vai lá. Então, você tem 1 minuto para cada. Então vamos embora. Em relação à questão dos pais atuais, né? Opa, peraí. A gente não pode deixar de responder vocês. Isso. Em relação à questão dos pais atuais, a gente pode observar o seguinte. A gente pode reparar o seguinte, que assim, há um tempo atrás, a geração, seja da minha geração X, né, os outros baby boomers, né, a geração dos meus pais, era um pessoal que assim, a gente recebia um tratamento mais duro, mais firme. Eles pegavam pesado com a gente, porque os pais deles pegaram mais pesado ainda, eles achavam que estava pegando leve. E o que acontecia? A gente estava numa era em que, não vamos esquecer, era um contexto de regime militar. A gente, por exemplo, tinha aquela questão de respeito à autoridade. Então, igreja, escola, professor chamava a atenção da gente, aquela coisa todinha. Hoje é o que a gente ficava de castigo atrás da porta. Entende? Hoje eu cansei de ficar atrás da porta, ajoelhado no milho. No milho. A professora tinha essa autoridade. E os pais não reclamavam. Olha aí. Continua. Então tá bom, olha aí. Aí nesse caso, por exemplo, era uma formação diferente em todos os aspectos. Hoje, qual é o caso? Por exemplo, hoje não, né? Eu vi na televisão policiais com sprays de pimenta, fazendo um monte de coisa com manifestantes. Mas pelo menos eu lembro, né, naquela época dos Black Blocs, em que as pessoas davam porretada, burdoada na cabeça de policial, o policial era carregado. Eu lembro desse período, não muito, deve ter uns 3 anos mais ou menos isso, 3, né? Foi em 2013. Então, acho que em 2013 mais ou menos. Então o que acontece? Quando eu olhei para aquilo, eu cresci vendo policial na porta da frente, e bombeiro na porta da frente do ônibus, pegando carona. Hoje eu vivo uma época que policial passa a farda e lava em titularia. Entende? Então, a gente vive uma época hoje de anomia. Não pode andar mais é uma época de anomia, é uma época de desrespeito, ninguém respeita ninguém. Então, nesse tempo, eu acredito que os pais precisam serem mais estratégicos. Eu entendo que a questão é essa. Você não está deixando de ser pai, você não está deixando de educar, só que você está tendo uma abordagem diferente da dos seus pais, porque você não tem o suporte do ambiente, da sociedade, das leis, da cultura, das artes, para você abordar com seu filho como seus pais fizeram com você. Você não tem mais isso. É você lutando para cuidar do seu filho na contramão do sistema, para ele não ficar mais um levado por aí. Agora eu concordo com a Natália. Independente de qualquer geração, os valores não podem mudar. Os valores estão invertidos hoje dentro das famílias. Claro que tá, né? E aí, por exemplo, a gente vai observar, né, no caso aqui, pegando o gancho da fala da Natália e com o papo aqui, né, com o Alex, né, eu, por exemplo, entendo
né, que a gente precisa fazer um ajuste e não ficar cobrando do filho uma perfeição que a gente como pai e mãe não tem. É aquele caso, imagina, o pai, num momento de pressão, ele mente. Então ele tem que orientar o filho de que o filho não deve mentir. Mas ele precisa, quando ele vacilar, chegar e pedir desculpa, eu estou me retratando, eu não devia ter mentido, eu não devia ter feito isso aqui não é um bom exemplo. Ou seja, de não parecer que ele é perfeito, está acima do bem e do mal, né? Porque lembra, a gente vive na contramão do sistema. Ele vai para uma escola, ele vai para a rua, ele vai assistir na televisão, todo dia um desafio à sua autoridade. Então ele não pode perder o seu filho para esse sistema. Não pode. Entende? Ele precisa mostrar o seguinte, cara, eu estou fazendo isso porque como seu pai, eu sou contra isso, e se você pegar esse caminho, você vai para o buraco, né? Até como eu falei, o pai já foi jovem, já foi adolescente, já fez besteira, e por isso não quer que o filho se perca. E a terceira aqui, podemos abordar... Ele falou dos pastores também. Isso, podemos abordar a vida... a questão dos filhos de pastores. Eu entendo o seguinte, o que eu falo para todo mundo, meu filho é meu filho. Filho de pastor é uma questão seguinte, eu estou pastoreando uma igreja, mas eu sou um pai crente. Eu tenho que educar o meu filho como pai crente. Eu tenho que ensinar o meu filho como um pai cristão. Eu não tenho que adestrar o meu filho para satisfazer projeção de gente insatisfeita que quer botar na minha conta e nas costas do meu filho, que não tem nada a ver com esse negócio de que ele tem que ser perfeito. Até porque as pessoas que falam mal de mim e as pessoas que vão perseguir o meu filho, elas também não são perfeitas, suas famílias não são perfeitas e seus filhos não são perfeitos. Então eles não têm o direito, de dizer como meu filho tem que ser. Eu tenho o dever de educar o meu filho como um pai cristão. Porque se for assim, então o filho do médico, a esposa do médico... Não, pelo amor de Deus, o médico é o médico. Agora, se eu sou cristão, como cristão, eu tenho que orientar, né? E nessa questão de abordar a vida em família, leve, sem ser mundano. Bem, a questão do mundano depende do que as pessoas estão dizendo. Porque é aquele caso, na cabeça do povo, você está no mundo, beber cachaça, por exemplo, sair transando com todo mundo e deixa eu ver, beber sexo e cachaça, geralmente é por aí. Só que, por exemplo, competição predatória dentro da igreja não é mundanismo? Maledicência dentro da igreja não é mundanismo? Puxar o tapete das pessoas dentro da igreja não é mundanismo? Então as pessoas dizem que ouvir o Jota Quest e botar brinco e piercing é mundanismo. Mas mentir, caluniar, tá entendendo? É como o pastor Felipe falou aqui, eu não pego as meninas lá de fora, eu pego as daqui de dentro. Então não é mundanismo. Não é mundanismo. Tá dando para entender? Então eu entendo que assim, as atitudes, as ações faz mesmo. A questão do mundanismo tem a ver com os valores do mundo. Os valores do mundo. Agora, entrando dentro da igreja. Exatamente. Agora, em relação à questão da gente ter uma vida leve, é rir, brincar, se divertir e evitar pecar. Essa é a questão, né? E assim, e ser disciplinado sem ser legalista. É a questão de eu ser gentil comigo mesmo. Eu faço planos, mas muitas vezes eu não atinjo esses alvos. E eu ser gentil comigo mesmo. E quando atingir, não achar que vou para o céu porque atingi. Eu vou para o céu exclusivamente pela graça de Deus. Eu ando certo porque eu tenho que andar certo. Ninguém tem que me dar medalha porque eu não traí a minha esposa. Pelo amor de Deus. Agora, eu vou fazer o que é certo porque eu devo fazer o que é certo. Mas fazendo o que deve ser feito, a Bíblia diz que eu sou como servo inútil. Eu não fiz mais do que a minha obrigação, né? Em relação à irmã que falou a questão do filho, como ela não chegou a fazer uma pergunta, eu só entendo como você disse, né? Continue dando exemplo, até porque as palavras emocionam, mas os exemplos arrastam, né? Sobre essa questão, só com um adendo em relação ao filho de pastores, é importante que os filhos, eles entendam que... E o Alex me elogiou, boa colocação, Roberto. Muito obrigado. Sobre a questão dos filhos dos pastores, é importante que os filhos entendam que dentro da igreja eles são ovelhas. E a igreja também observe eles como ovelhas. Isso aí. Se os filhos se colocarem como acima de todos, porque eles são filhos do presidente da igreja, ele vai cair o cavalo. Nem um extremo nem outro. Então, assim, é importante que a igreja tenha um olhar
relação aos filhos de pastores, mas que também os filhos de pastores não se coloquem acima da igreja. Porque só porque o pai é o presidente da igreja, só porque o pai é o que está mandando e desmandando, que ele vai ter achado. Na igreja que o pai manda pastor, ele acha que ele tem o direito. Eu conheço um pastor direito de fazer o que quiser. Que ele escolheu a filha dele. Eu também já E conheço. no dia que ele escolheu a filha dele, a igreja ficou escandalizada. Ela achou que não deveria ter excluído a filha. A igreja achou isso. A igreja achou que o pastor foi duro com a filha. Mas no fundo, o que o pastor estava dizendo para a igreja? Que a filha era tão ovelha quanto ela. Isso, exatamente. Mostrando para a igreja que da mesma forma que ele tratou a filha, ele vai tratar qualquer pessoa da igreja. A gente vai entrar, foi o que ele está falando, vai entrar em uma questão que o Reverendo falou, que da questão do mundanismo. Se eu estou excluindo minha filha porque ela está grávida, eu vou excluir o fofoqueiro? Eu vou excluir aquele que está falando uma já é um outro assunto, hein? Olha aí, depois da maratona, olha tá aí. Entendendo? Então a questão é muito mais complexa. Eu sou a favor de desligamento. Vou dizer aqui, é só um parênteses que não é do assunto. Se o irmão quer ser gentil publicando. Eu só sou a favor do desligamento quando ele não quer mais participar da comunhão. No resto é disciplina, eu estou entendendo. Enquanto ele quiser participar, está errando, mas ele quer participar da comunhão, a igreja tem a obrigação, de ser bíblico, de dar chance para o cara. E ajudá-lo. Até porque Jesus nos dá chance todo dia. Sim. Agora, é importante, o problema, William, mas a disciplina a questão da disciplina, o que a gente vê como disciplina? A questão que muita gente vê disciplina é cortar a cabeça, é desligamento. Aí você cai na situação, a igreja me desligou, você mas disciplina a igreja me desligou, a igreja me desligou e nunca foi me visitar, por que eu não estava vindo? Eu já cansei de ouvir isso. Eu já cansei Ou seja, a gente só se livrou de um peso morto. Pois é, e aí só que aí não é um peso, são vidas. Existe mas igreja, aí a questão é o seguinte, o pastor e o pastor. Mas um elogio. A questão é o seguinte, eu fico todo bobo, Alex Oliveira. A questão é o seguinte, o pastor não estou contra, cada um pastor sabe da sua realidade. Eu acho que o pastor, eu só sou contra o pastor excluir a filha para mostrar para a igreja que ele tem uma autoridade que talvez ele já perdeu. Não é não excluindo a filha que ele vai ter autoridade não, meu velho. Autoridade, o pastor Fábio Nunes lá, mentor lá no seminário que ele trabalha, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. A autoridade vem do ensino. Quanto mais você ensina, mais você tem autoridade. E nisso, quando você ensina a igreja, você consegue... Minha língua está coçando, mas como o assunto é outro... Você consegue ter autoridade. Então é o seguinte, quando eu ensino meu filho... então tá bom. Quando eu ensino meu filho, eu estou mostrando para ele quem é a autoridade. Então quando eu ensino a igreja, eu estou da mesma forma. Agora, eu também preciso ensinar a minha igreja a como tratar esse caso de pecado. Porque fica muito hipócrita a gente disciplinar um tipo de pecado e outro pecado correção. É desse jeito. Você está entendendo? A gente não pode mais ser essa religiosidade toda. Porque antigamente o que acontecia? Mas o outro pecado, ele está aberto. Calúnia, difamação, maledicência, rola solta. 25 anos atrás. O outro pecado, ele ainda está no quarto escuro ou ele já foi revelado? A maledicência está aí, ó. Tem coisa que é. A calúnia está aí. Tem coisa que é. Foi chamado. Não sei, eu sei que você olha. já viu nesse tempo todo que você é de crente alguém ser excluído por maledicência? Não. Eu nunca. Mas por sexo. Por sexo, há muito era. Só que para Deus é tudo igual. Olha aí. Para Deus é tudo igual, por isso que eu estou falando. Para Deus é tudo igual. Pecado, a gente não está falando de consequência. O sexo traz gravidez. Mas a maledicência pode trazer morte. A calúnia pode trazer morte. Sim, mas se é tudo igual, então por que a consequência? Imagina, o marido da irmã. Olha, o marido da irmã, o marido da irmã não é crente, é bicho solto, Joãozinho mata rindo. Aí acontece, tá ele lá. Aí, aquelas irmãzinhas do pedido de oração, né? Vamos orar, né, pelo irmão
O William, Se é pra mostrar a elogio, eu também mostro. Então, aí o irmão William... Ninguém manda elogio pra mim, né? Só porque eu tô aqui provocando os É porque dois. como você é dono da casa, é sua obrigação, entendeu? A gente então, aí, por exemplo, em relação a isso... Vamos lá, gente. Você é o William Bonner. Aí, nesse caso, a respeito... Jesus. Aí, em relação a isso, aí alguém falou, porque o irmão William, né, tava muito gentil com a fulana de tal, não sei o que, não sei o que, não. Aí o que acontece? Aí o que o povo faz? Espalha. Ninguém quer saber se é verdade ou se não é. Não. Aí qual é a situação? Joãozinho Matarreno te enquadra e se bobear, mata. Cara, daqui a pouco ele tem um caso da igreja. Vai explicar isso. Felipe, chega. Tem casos, situações de maledicência que a consequência é pior do que uma gravidez. Sim. Da morte. Então, assim, E o fofoqueiro, o miserável do fofoqueiro não é provocação. Tiago não escreveu o capítulo 3 a todos. O negócio é sexo e cachaça, fofoca a gente A libera. minha provocação, ela tá no fato. Desabafa, pastor, abre o coração. Vamos. A minha provocação, ela tá no fato. E botei a mão em você, peraí. De novo. Eu botei a mão nele. Ela está no fato da consequência. Então, assim, ambos existem consequências para eles. E a gente, por mais que não queira, o pastor, por mais que ele não queira, ele mede esse tipo de consequência. A igreja mede os valores. E a igreja também mede os valores. Então, mas aí o pastor não pode jogar pra galera. Não pode. Se ele jogar pra galera, ele perde a família. Isso não Perde a família. E quando ele sai da igreja, é pra família que ele volta. Terminei. Chega. A Gilcilene diz, gente, hoje o negócio pegou fogo. E né? participação do povo também, né? Nós até colocamos nossas questões nas mãos de Deus, mas ficamos segurando, não permitimos Deus agir. Isso é um problema, é uma dificuldade que nós temos muitas vezes, né? Não é só você que tem, né? Mas todos nós temos essa dificuldade. O Felipe acabou de dar o exemplo de Sara. Né? E Abraão também, na pressão ele cedeu. Ele podia não ceder. A Natália também estava bem, né? Olha, saliente. A Natália Olha pro ele. Natália vai e diz, sobre o nosso último assunto aqui, ela diz, né? A igreja hoje tem que ser considerada um hospital e não um tribunal. Verdade. Anderson Freire. Né? Verdade. Vamos orar? Tem só como responder o pessoal, assim, complementar? Pode. Valeu. Bem, a irmã Adriana Vieira, né, que estava aqui ontem e falou que viria hoje, obrigado pela presença aí. E em relação aqui, meus cumprimentos, né, Alex Oliveira, obrigado, né, pelo elogio, que ele falou, muito bom aprendermos com esse trio abençoado. Boa colocação também. Então eu tô aí. É isso, tá vendo? Eu tô aí, boa colocação também do pastor Felipe. Agora já fiquei com ciúme, eu estava aqui na parada. Aí a Adriana Vieira desse jeito, Nelly Tosi entrou e falou, Deus abençoe. Né? Então, aí nesse caso assim, obrigado mesmo, gente. Deixa eu falar então quem estava aqui, ó, estava a irmã Cristiana Esquerda, a irmã Margarida, também apareceu uma galera boa aqui, cadê? Minha mãe também, Natália, minha esposa, apareceu, Gilvan, Gessi, Suzy, Denis, Sandra, Bia, Laviola, Gilvan, já falei. Então a galera que veio através da minha sala de vídeo entrou e assistiu um pouquinho. É isso aí, gente. Eu termino. Hoje louvo a Deus pela vida de cada um, né, que esteve aqui na mesa, cada um que esteve, que nos acompanhou. Você gostou? A gente pede, né, que você divulgue, fale com as pessoas, né, sobre como tem sido aqui a nossa maratona dos casais saudáveis. Nós já estamos na terceira semana, né, no segundo dia da terceira semana, e tem sido muito bom estar aqui com essa turma. Hoje, né, esses dois voltam na próxima segunda e na próxima terça-feira, né, para falar sobre as vidas deixa eu ver aqui, Arão e Acã, né? O quê? Quando será a próxima? Amanhã nós já temos nós estamos na maratona dos casais saudáveis. A maratona dos casais saudáveis é todos os dias às 5h30 aqui no Facebook, e amanhã às 21 horas nós estamos no Instagram, né? Hoje eu vou estar recebendo no Instagram do Casais Saudáveis, né, o evangelista Leonardo Iraguchi. É
uma bênção. O Leonardo é punk também, cara, é inteligente demais, professor de seminário, já está aí pronto para ser pastor. Leonardo é uma bênção. Nós estaremos lá hoje com ele às 21 horas. Amanhã eu estarei recebendo aqui o pastor Ivan Ramos e no Instagram o pastor Adriano Moreira. Nós estaremos falando sobre a vida, a família de Sansão. Então não perca, né? Na quinta-feira nós vamos estar falando sobre a família de Zelofeade. E na sexta-feira nós estaremos recebendo aqui o pastor Alessandro Marcos e o Rafael Crespo, né? O cantor Rafael Crespo. Nós estaremos falando sobre a família de Gideão. Então não perca, vai ser uma bênção. Convide outras pessoas para estar ouvindo. É claro, nem sempre a coisa vai pegar esse fogo que pegou aqui hoje, né? E na verdade eu provoco o Felipe. A minha intenção é essa, para que a coisa não fique, né, chata, não fique um bate-papo chato. Então eu provoco. Até mesmo, a audiência reagiu hoje. Eu provoco mesmo, né? A audiência hoje vem da casa do Felipe querendo me bater. Brincadeira, Natália. Deus te abençoe. Muito bom ter você aqui. A gente sabe que você está sempre presente aí. Então, Deus abençoe vocês. Deus abençoe aqueles que estiveram conosco até agora. Aqueles que não compareceram. Sentimos falta da Leila Braga, da Adriana Guedes e tantos outros, né, que não estiveram conosco hoje. Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente. Hoje, Roberto Leão ora pelas vidas que estão aí. Amém? Opa, legal. Pelas famílias. Oremos então. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia que Tu nos deixas viver. Obrigado também, Senhor, pela oportunidade que tivemos aqui para conversar a respeito da Tua palavra e também trazer luz para os problemas que nossas famílias enfrentam. Somos, ó Deus, seres humanos, falhamos, temos limitações, mas queremos viver para a Tua glória. E para isso nós precisamos da Tua ajuda. Porque sem a Tua ajuda não tem como nós fazermos isso. Ajuda-nos, ó Deus, e nós te agradecemos desde já pela vida do nosso irmão William, por essa ideia, pela oportunidade que ele nos dá também de compartilhar a nossa perspectiva bíblica acerca dos assuntos e de trazer para a nossa audiência o quanto as famílias da Bíblia eram de carne e osso como nós, e que apesar de nós tratarmos como heróis, nós percebemos que eles tinham problemas em casa como nós também temos, e que se Deus os usou, se Deus cuidou deles, se Deus revelou sua glória a eles, por que não faria conosco também? Então, que Tu, ó Deus, esteja nos ajudando a apontar caminhos, para que de alguma forma ajudemos a família dessas pessoas que nos assistem. Oramos assim, tão somente para a Tua glória, na força do Teu Espírito e no nome invencível do Senhor Jesus. Amém e amém. 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 Deus te abençoe. Obrigado, varão. Boa noite, gente boa. Vai, Azul. É isso aí. Show de bola, gente. Opa, abraço, tchau, abraço para todos abraço vocês. Tawane Santos, Deus Alex Oliveira, abençoe Roseli poderosamente. Duarte, valeu. A Natália está dizendo saudades de você. Obrigado, querida. Deus te abençoe. Tchau, beijo para todos vocês. Carlos tchau, Alberto, gente. valeu. Oh, beleza. Adriana Vieira, obrigado. Falou.